O assunto de hoje é gula. Estamos naquela sequência dos 7 pecados capitais. Já falamos sobre orgulho, avareza, hoje é gula. E, ao contrário do que vocês poderiam parar para pensar, definitivamente eu não estou falando sobre gula em termos de alimentação. Eu sei que um monte de gente me mandou inbox. Finalmente, Fred, você vai falar sobre transtornos alimentares, sobre comer, sobre o... nossa, atacar a geladeira, tal, blá, tá. Não, eu não vou falar sobre atacar a geladeira, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a questão de... Vamos pensar no conceito de gula, vamos dizer, em termos psicológicos. Gula seria como se a pessoa tivesse querendo, em tese, comer mais do que ela é capaz de se alimentar, vamos dizer assim. Então, como é que fala? O olho é maior do que a boca, né? Como se o seu desejo fosse maior do que a sua capacidade de dar conta daquilo que está acontecendo, né? Então, eu vou falar sobre várias esferas dessa gula psicológica e uma delas pode estar relacionada com a ideia de comida, mas não só isso. Então, o conceito, vamos dizer assim, de gula que eu quero trazer hoje tem mais a ver com a ideia de ambição, no sentido de ganância, vamos colocar assim, de você se atropelar em relação aos seus desejos e perder o controle do seu desejo e do seu querer e de como aquilo vai ser vivenciado e projetado no seu dia a dia. Então, em última instância, a gente está falando um pouco de ansiedade, né? De como a gente processa os nossos desejos, os nossos sentimentos e como eles se manifestam no dia a dia e na vida cotidiana em termos de satisfatoriedade. Então, a pessoa gulosa seria aquela que está o tempo todo se alimentando daquilo que ela não tem, né? É a pessoa que está sempre se alimentando daquilo que não é possível, pelo menos naquele momento. Então isso pode acontecer com dinheiro, isso pode acontecer com comida, isso pode acontecer com sexo, isso pode acontecer com atenção, isso pode acontecer com carinho, né? Então, sim, uma pessoa carente pode ser gulosa, uma pessoa grudenta pode ser gulosa, uma pessoa pode ser descontrolada financeiramente, ser gulosa, uma pessoa pode ser descontrolada em termos de alimentação e ser gulosa, mas esse é o clássico. Então, em última instância, a gula tem a ver com essa voracidade em relação à vida. Essa dificuldade de... essa dificuldade de gerenciar os próprios desejos como se eles fossem um saco sem fundo e você não conseguisse se sentir nutrido. Ou seja, a pessoa gulosa é uma pessoa desnutrida emocionalmente. Nesse sentido, sim, o ciúme pode ser um tipo de gula. É como se você precisasse sempre de muito mais do que você é capaz de absorver. Então a gula, ela tem um pouco desse elemento de
de essa gula ela tem um elemento meio de projeção, vamos dizer assim, do futuro, como se o futuro tivesse uma certa escassez. É uma pessoa que projeta escassez o tempo todo. É uma pessoa que projeta algo problemático, como se fosse faltar alguma coisa e você precisasse se proteger daquilo. Então, ser uma pessoa em algum nível acumuladora também é um tipo de gula, vamos colocar assim. Então, quando você fala assim, não, eu preciso disso agora porque vai faltar amanhã. Então, quando você projeta essa sensação de escassez, tudo de alguma maneira se justifica. Ou aquela pessoa que fala assim, não, eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque senão não vai ter outra. Então, por que, por exemplo, o marketing fica o tempo todo batendo nessa coisa do escassez, né? Promoção, só agora. Aí você fala, nossa, não, senão essa oportunidade vai passar, eu vou perder aquilo. Então atiça essa nossa gula, essa sensação de que as coisas vão passar e a gente não vai ter outra chance de viver aquilo. A paixão também é outro tipo de gula. Você quer engolir a pessoa e você quer engolir o futuro com essa pessoa. E sim, essa pessoa está sempre um pouco angustiada, né? A gula, de alguma maneira, também é uma necessidade de controle, né? Então, a gula também tem a ver com controle. A gula tem a ver com uma não confiança no fluxo da vida. A gula tem a ver com uma não confiança no fluxo das relações. Então, quando a pessoa, assim, projeta escassez, as pessoas se afastam, né? Porque a pessoa gulosa, ela parece que está demonizando. Calma, vou aqui. Peraí. Pronto. Tô vivo. A pessoa gulosa, de alguma maneira, é como se ela estivesse projetando no outro as necessidades mais profundas dela. A pessoa gulosa, ela faz com que a outra pessoa se sinta indispensável. A pessoa gulosa, ela faz com que a outra pessoa se sinta única. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque a coisa que a gente mais quer é se sentir indispensável, único, incrível, singular. E aí quando vem uma pessoa gulosa fazendo isso sentir aqui, fazendo você sentir indispensável, tem pessoas que tem dois tipos de reação, né? Quando alguém vem muito guloso pra cima de você, tem as pessoas que ficam encantadas pela gula, e aí elas reagem àquilo devolvendo em gula, e tem as pessoas que ficam apavoradas de serem alvo dessa voracidade toda. Então, sim, a compulsão é essencialmente uma gula. Gula é qualquer tipo de compulsão. O que é uma compulsão? É quando você não consegue resistir a um impulso. E isso, sim, é um quadro de ansiedade de modo geral. Mas, de novo, o que é ansiedade? A ansiedade é uma falta de confiança
no fluxo da vida. Então você precisa se antecipar às coisas e por isso você precisa comer tudo, gastar tudo naquele momento, comprar tudo. Você precisa fazer tudo, todo o sexo do mundo, todo o gasto do mundo, toda a comida do mundo, toda a carência do mundo. Então isso é esse tipo de ansiedade. Isso é a gula. Então você entende que você introduzindo novas coisas do lado de dentro, seria isso que te causaria saciedade. Só que o problema não se trata do quanto você coloca para dentro. A insatisfatoriedade tem a ver com o como você absorve, como você se conecta e como você se relaciona com a vida. Então, por exemplo, um exercício que eu sempre peço para as pessoas fazerem, e aí eu faço essa sugestão para vocês exatamente agora. Isso é uma coisa simples. Eu, por exemplo, eu estou falando aqui no meu celular, e esse celular, eu fiquei muito desejoso dele quando eu quis comprar ele. Então, como eu fiquei muito desejoso dele, toda vez que me vem qualquer possibilidade remota de me cansar desse celular, eu me lembro como ele foi uma coisa desejada para mim durante muito tempo, né? Então, nesse sentido, o exercício de satisfatoriedade é você começar a olhar exatamente para tudo aquilo que você tem agora. Faça esse exercício. E quando eu digo tudo mesmo. O teto que você está debaixo, o lugar onde você está sentado, o celular que você está olhando, as coisas que estão à sua volta, a roupa que você está. Então, olhe para tudo. Tudo exatamente que você tem agora. Tudo que você tem agora é algo que você já desejou profundamente. Qual é a dificuldade que a gente tem de se sentir satisfeito com isso? Né? Então, sei lá, eu gosto muito desse colete. E tá até gasto de tanto que eu uso ele. Por que eu tenho que ficar necessariamente ansioso por adquirir alguma coisa da próxima coleção se eu tô satisfeito com aquilo que eu tenho agora, né? Por exemplo, minha esposa, ela, entre outras coisas, é consultora de estilo, né? Então, ela ajuda as pessoas, entre outras coisas, a lidarem com a questão da vestimenta. E uma das coisas que eu percebo que é muito interessante do trabalho que ela faz é ajudar as pessoas a se reencantarem pelas roupas que elas já têm. Porque as pessoas sempre pensam, por exemplo, quando vão fazer uma consultoria, de que elas necessariamente teriam que comprar coisas novas. Mas uma coisa que eu vejo ela fazendo é ajudando as pessoas a se reencantarem com as roupas que elas têm, usando composições que elas nunca tinham parado para pensar antes. Ou seja, todos os elementos que a gente desejaria ter na nossa vida, em última instância, a gente já tem. Então, o exercício de combate à gula, vamos dizer assim, o combate à ansiedade,
É a gente respirar cada coisa que a gente tem e se satisfazer com aquilo. Aí, obviamente, a gente sempre, o nosso pensamento de espírito de porco é sempre assim, mas Fred, isso quer dizer então que eu não posso desejar mais nada? Isso quer dizer que eu não posso querer nada novo para minha vida, né? Claro que pode, mas você não precisa fazer isso como uma prática de vida, né? Você não precisa fazer isso como uma prática. Você não precisa fazer disso uma. Você não precisa alimentar o desejo pelo desejo. Porque, por exemplo, o que a gente fica fazendo de modo geral no Instagram, essa ferramenta tão intrigante que é a que nós estamos usando aqui? As pessoas ficam no Instagram para alimentar o desejo do que elas não têm. Ou seja, é como se elas estivessem alimentando a gula. Eu, por exemplo, sou muito cuidadoso com essas coisas de seguir perfis, por exemplo. O tempo todo eu fico cuidando dos perfis que eu sigo de modo geral. Porque dependendo do perfil que eu sigo, dependendo das coisas que eu consumo, eu posso entrar numa espiral de desejabilidade infinita, de insatisfatoriedade, e eu começo a achar a minha vida muito pior do que ela é, sendo que ela está longe de ser perfeita, mas ela está longe de ser a pior coisa do mundo. Então, quando eu paro para olhar as coisas que eu estou vivendo, e vamos dizer assim, me sentir satisfeito com aquilo, eu estou de alguma maneira combatendo essa gula psicológica que sempre está me projetando para o futuro e fazendo com que eu pense que o desejo pelo desejo é uma coisa boa. Então, é ruim não ter nenhuma gula? Veja, é ruim ter gula se a gente entender por gula o desejo pelo desejo. Porque uma coisa que a gente fica viciado, mais do que nas coisas, a gente fica viciado no desejo. A gente fica viciado no mero desejo. A gente fica viciado em desejar. Então, uma pessoa, quando está entediada, por que uma pessoa está entediada? Porque ela sente que ela está sem grandes desejos. Ai, não está acontecendo nada. O que quer dizer não está acontecendo nada? Quer dizer que ela simplesmente não está desejando nada muito desejosamente. E como a gente tem essa ideia de que a gente tem que desejar as coisas, a gente fica louco. E não é o Instagram que vicia. É a nossa gula que vicia a gente no Instagram. Não é o Instagram que vicia. Porque o Instagram nada mais é hoje do que a revista Caras, já foi para a década de 90, ou que, sei lá, qualquer folhetim já foi para as décadas e séculos passados, né? Então, o Instagram não inventou a gula. O Instagram, ele facilitou com que a nossa gula chegue e seja vivenciado pela gente. Então, o desejo não é uma coisa aprendida. Nós desejamos, somos seres desejantes. Mas a gula, essa vontade desenfreada de sentir o desejo pelo desejo, o desejo vazio, ou seja, que o melhor da festa é esperar pela festa. Então, se a gente fica desejando as coisas mais do que experimentando as coisas, então a gente está alimentando esse tipo de vício psicológico. Então, o melhor exercício que a gente tem a fazer para combater a gula emocional, para combater essa insatisfatoriedade, é estar no momento presente, conectado com a essência das nossas relações.
Ou seja, do que se compõem as relações pessoais que a gente tem que nos satisfazem. Então, é olhar aquilo que existe mais do que aquilo que falta. Não é ignorar aquilo que falta, mas é admitir que existem coisas que são muito boas. Ou seja, existem coisas muito boas acontecendo na sua vida se você conseguir olhar para o aqui e agora e entender, olha que coisa boa aqui, eu posso me satisfazer com isso. Olha que relação boa que eu tenho aqui e eu posso me satisfazer com isso. Né? Então, nesse sentido, satisfazer-se depende de você se dedicar a se satisfazer. Se satisfazer tem a ver com você olhar, gostar do que você já tem. Exatamente isso. Porque conquistar o que você não tem é fácil. Agora, gostar do que você já tem é muito difícil. E nesse exato momento, nós estamos cercados das melhores condições que o nosso eu passado queria para a nossa vida. O salário que você tem hoje é o salário que você já quis um ano atrás. A condição de vida que você tem hoje é a condição de vida que você quis com muita força um ano atrás. Então hoje você está vivendo o melhor momento do seu eu passado. Então quando a gente para de alimentar o desejo por aquilo que nós não temos e nós alimentamos o desejo por aquilo que nós temos, a gente começa a se sentir mais satisfeito, e quando a gente se sente mais satisfeito, a ansiedade diminui e a gula diminui. É que por que o nosso salário nunca é bom? Porque a gente inventa novas necessidades que a gente não tinha antes, só porque a gente tem uma nova condição financeira. Então, se a gente consegue gostar, se a gente vivia com uma certa quantidade de dinheiro antes de receber um aumento, a gente por um tempo deveria, depois do aumento, continuar vivendo daquele jeito e, por exemplo, poupar aquilo. Mas sem fazer grandes saltos megalomaníacos para fazer com que a gente se sinta sempre com escassez e com a corda no pescoço. Os endividados, que somos de modo geral todos nós somos endividados em alguma medida, os endividados problemáticos são aqueles que projetam necessidades vorazes para si mesmos e não conseguem dar conta daquilo. Então tem uma pergunta aqui: se eu recusar um desejo, estou realizando ou não uma vontade? Depende. Uma coisa, por exemplo, que eu faço, eu tenho muita compulsão por livro, né? Então, se deixar, eu me intoxico de livros que às vezes eu não consigo lê-los todo, né? Então, o que eu faço quando eu vou numa livraria? Eu normalmente vou na livraria enlouquecido, começo a olhar para todos os livros ali e eu começo a empilhar os livros na minha mão. O que eu faço hoje em dia? Eu sento lá na livraria com os livros na mão,
olho eles, fico com eles no meu colo, abraço o livro, cheiro o livro, respiro o livro, paro com o livro, paro de ficar ansioso, paro de devanear que eu vou ler o livro, e aí eu começo a folhear o livro. Vejo o índice, folheio, leio, sei lá, umas 10 páginas do livro. Se eu sentir que aquele livro vai ser um livro que vai me deixar hipnotizado, eu separo ele e vou pro outro. E faço esse processo. Beleza, folheio todos. O que eu faço hoje em dia? Eu deixo aqueles livros lá e vou dar uma volta. Dar uma volta, saio da livraria, dou meia hora para aquilo. Por quê? Eu saio daquele gatilho que é o gatilho cerebral da dopamina. A dopamina, ela promete uma coisa pra gente e ela se alimenta do desejo pelo desejo. Depois eu volto para a livraria. E aí eu vou lá e vejo qual livro eu quero levar. O que tem acontecido é eu sair sem livro nenhum debaixo do braço. Às vezes com um livrinho. Mas normalmente esse livro eu costumo ler, né? Então é assim que eu tenho tentado combater um pouco da minha gula. Eu sugiro que vocês façam isso com os objetos de desejo que vocês têm. Fiquem, respirem, cheirem, deem uma volta e analisem com calma, sem tanta afetação, sem tanta reatividade, o que você quer comprar. São essas as sugestões que eu faço para vocês. Sim, tem questões econômicas, salariais, custo de vida, tem tudo isso, claro que tem tudo isso, eu não estou ignorando inflação, essas coisas todas. Ainda assim, existem as nossas gulas emocionais que fazem a gente querer comprar mais do que a gente pode. Com pessoas também podemos fazer esse exercício. Às vezes a gente vai perceber que certas pessoas que a gente vê como obcecadamente indispensáveis, a gente vai ver depois de um tempo que elas só são pessoas. A compulsão alimentar é a mesma coisa. Te dá uma volta, não se entrega de imediato para aquilo, né? Então, se a gente não sai loucamente cedendo ao nosso impulso, a gente tem mais condições de se organizar em relação a ele. E, de novo, se a gente procura uma satisfatoriedade, então quando você vai comer alguma coisa, se você come devagar, põe a comida na boca, engole devagarzinho, mastiga, deixa a comida sentar no estômago. Porque a maior parte das pessoas também come naquele afã, vamos dizer assim, e a gente não dá tempo nem para o nosso corpo sinalizar que a gente está saciado. Então faz a mesma coisa com comida. E isso com quase tudo na vida você vai ver que funciona. Respira, pensa, volta, recua, dá uma volta e depois volta para aquilo e se sinta satisfeito com as coisas que você tem hoje. Esse é um exercício de satisfatoriedade. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema da gula emocional. Semana que vem voltamos com mais um dos pecados capitais. Semana que vem eu vou falar sobre luxúria, que não tem a ver com luxo, que tem a ver com calor nos priquitos.
É isso. Mas não só isso. Mas eu vou falar sobre isso. Tá bom? Um beijo, um abraço. Obrigado pelo carinho, pelas sugestões, pelas perguntas. Depois eu vou olhar com cuidado aqui algumas falas que eu vi aqui que estavam com umas dificuldades emocionais. Tá bom? Beijo, abraço e até lá. Tchau, tchau.